aí um ciclo orçamentário, vai ficar mais fácil da gente conseguir entender créditos orçamentários e créditos adicionais. Então, olha só, nós estamos em 2012, tá? Então, olha só, em 2012, daquele ciclo orçamentário que nós vimos, vai ser feito esse ano o quê? Vai ser elaborada a lei orçamentária anual, na verdade o projeto de lei, e ela posteriormente vai ser aprovada. Vai acontecer a aprovação. Então aquilo que nós chamamos de um ciclo orçamentário de planejamento, que é a elaboração e a aprovação, acontecerão em um ano, no nosso caso em 2012. Beleza. Durante essa elaboração, o que o Poder Executivo, lembra que é dele a responsabilidade, vai ter que fazer? Ele vai ter que, por exemplo, para gastar, ele vai ter que ter receita. Mas ele não pode garantir que em 2013, que é quando vai acontecer a execução do orçamento, ele não pode garantir que nesse ano de 2013 todo mundo vai pagar o tributo, ou seja, ele não pode garantir, precisar o valor que ele vai arrecadar. Então, o que ele faz durante a elaboração é apenas uma estimativa de quanto se pretende arrecadar. Isso aqui é o que a gente chama de previsão, certo? Ele vai fazer uma estimativa de quanto se pretende arrecadar. Então, lembre-se, na lei orçamentária, no projeto de lei, não tem definido receita. Existe apenas uma estimativa, uma previsão de receita. Agora, essa receita tem por finalidade pagar despesas, ou seja, pagar os gastos para se alcançar os objetivos na elaboração do nosso orçamento. Então, o que vai acontecer? Para ele poder gastar, ele tem que estar autorizado a gastar. Por quem? Quem é que autoriza? É quem faz a aprovação. Quem autoriza é o Poder Legislativo. Então, como é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo não vai acontecer dele permitir a execução. Ele vai simplesmente autorizar despesa. Agora, vamos entender isso bem. Ele está autorizando a despesa, mas ele não está executando a despesa, porque nós estamos na fase apenas de elaboração e aprovação. Não é uma lei ainda, ela não está em exercício, não entrou na fase de execução. Então nós temos uma estimativa de receita e uma autorização de despesa. O que seria essa autorização de despesa? Em muitos casos, nós achamos que o cartão de crédito é dinheiro que nos pertence, mas ele não é. Mulheres, cartão de crédito não é o dinheiro que te pertence, é apenas uma autorização para gastar. Essa autorização, em termos orçamentários, ela recebe o nome de crédito. Então, toda vez que vocês virem orçamento público, finanças públicas, direito financeiro, quando aparecer o termo autorização, lembre-se, não é o recurso, é apenas uma autorização. E essa autorização para realizar despesas, quando o dinheiro entrar, é o que a gente chama de crédito, tá? Então, toda vez que falarmos em autorização, lembre-se do termo que? Crédito. Agora, essa autorização está sendo dada na lei orçamentária anual, ou seja, essa autorização está sendo dada no orçamento público. Como essa autorização está sendo dada no orçamento, esse crédito
é chamado de crédito orçamentário. Crédito orçamentário porque foi uma autorização dada no orçamento. Então vamos supor a seguinte hipótese: a administração pública está autorizada a gastar com energia R$500 mil, certo? Então isso significa que nós temos um crédito orçamentário para energia elétrica no valor de 500 mil. Então nós temos autorização para criar uma despesa com energia no valor de 500 mil. É claro que isso foi baseado na estimativa de receita que nós temos. Nós não podemos autorizar uma despesa onde não haja recurso para pagá-la. Beleza. Essa energia no valor de 500 mil tem um detalhe. Existe aqui o valor desse crédito, esse valor de 500 mil. Esse valor que é dado, atribuído ao crédito, ele recebe o nome. Para não esquecermos mais, lembre o seguinte: antigamente, quando o homem casava com a mulher, o pai da mulher dava para o futuro esposo dela um dote, que era um valor para ele ter casado. Era muito legal essa parte, por sinal. Então o que acontece? Hoje, quando nós falarmos em valores a nível de orçamento, esse valor recebe o nome de dotação orçamentária, certo? Dotação orçamentária vem de dote, que significa valor. Então é o valor do crédito. Então, peraí, nesse ano 2012, nós fizemos o quê? Previsão de receita, a estimativa de quanto se pretende arrecadar, e além disso, autorizamos despesas, ou seja, definimos os créditos, as autorizações orçamentárias. E esses créditos são específicos por uma despesa com energia, no valor do que chamamos de dotação orçamentária. Agora, o que acontece? A partir desse ano, ou seja, em 2013, vamos lá. Em 2013, o que vai acontecer? Em 2013 vão acontecer as outras 3 fases do ciclo orçamentário. Vai acontecer a execução, que nada mais é que o exercício da lei orçamentária anual. Vai acontecer o que nós chamamos de controle, e vai acontecer o que nós chamamos de avaliação, certo? E esse ano de 2013 vai se encerrar como ano civil, ou seja, ele vai ser encerrado no dia 31/12. Esse é o exercício financeiro para o orçamento que foi elaborado em 2012. Tá, beleza. Então, ó, em 2012 foi publicada a Lei Orçamentária Anual, certo? Essa Lei Orçamentária Anual que foi publicada, ela vai permitir, após essa publicação, a execução, ou seja, vai acontecer o que? A arrecadação. A arrecadação das receitas. Ótimo, arrecadou as receitas. Tranquilo até aqui ou não? Beleza? Tá. Então olha só, publicada a lei de orçamentária anual, o executivo, após 30 dias a essa publicação, vai soltar o cronograma de desembolso e vai poder entrar em exercício a lei orçamentária. Com isso vai ser feita a arrecadação de receitas. Quando essas receitas que estavam previstas no ano anterior forem recebidas, forem arrecadadas, elas vão se tornar recursos. Ótimo. A partir do momento que elas se tornar recursos, nós poderemos entrar aonde? Na execução da despesa. Então vamos lá. Vamos agora, ó, arrecadou, agora é a hora de fazer o quê?
executar despesas. Então, para executarmos a despesa, o que vai acontecer? O recurso entrou, depois dele ter entrado o recurso, agora já não é uma previsão, nós temos o recurso, então vai ser executada a despesa. Então, beleza. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer para executar é o que nós chamamos de empenho, certo? Empenho é um acordo que é feito entre o Estado e o prestador de serviço ou fornecedor de material. Nesse empenho, certo? É criada a obrigação do Estado em pagar, certo? Não garante o pagamento. Por quê? Para o cara poder receber, ele vai ter que acontecer o que a gente chama de liquidação. Liquidação nunca foi promoção do mês. Liquidação é quando o credor, o prestador do serviço ou fornecedor do material, ele liquidar a sua obrigação com o Estado. Aqui no empenho criou obrigação para o Estado e para o credor. O credor vai liquidar a sua obrigação. Depois dele ter liquidado a sua obrigação, vai gerar a garantia do credor em receber, que é o que a gente vai chamar a partir daí de pagamento. O pagamento é quando o Estado liquida a sua obrigação para o credor, ou seja, entrega o numerário correspondente ao bem fornecido ou mesmo ao serviço prestado. Então, o que vai acontecer? Como nós tínhamos um crédito orçamentário para energia, foi feito um empenho para poder você ter esse serviço de energia elétrica prestado para o Estado. Só que aí o que acontece? Não tem como eu precisar qual o valor que vai ser gasto com energia. Então, na verdade, ele não vai poder ser um empenho que seja preciso o valor da despesa. Então, ele vai fazer um empenho que é chamado por empenho por estimativa. E essa estimativa já foi calculada na elaboração, que a gente colocou que a estimativa era de 500 mil reais, certo? Então, quando foi feita a estimativa no valor de 500 mil reais, beleza, foi feito empenho, criou a obrigação do Estado em pagar quando o credor liquidar. Quando ele fez a liquidação, o que vai acontecer? Olha a banana, ou seja, veio a conta de energia, valor dessa conta de energia, uma pequena bagatela de 1 milhão de reais. E agora? Só está autorizado para gasto com energia o valor de 500 mil. Só que a conta, quando foi feita a liquidação, porque isso nós só temos como precisar o valor quando o cara fornecer a energia e as pessoas gastarem. Verificou-se que a conta de energia deu 1 milhão. Caraca! Então nós temos um pequeno detalhezinho. Só tem autorizado o quê? 500 mil. Só que deu um valor a superior. Então o que o Estado vai fazer? Ele não pode passar por caloteiro. Então o que acontece? O orçamento já está pronto. Então não tem como ele colocar um crédito orçamentário, alterar aquele crédito para 1 milhão. Então o que ele vai ter que fazer? Ele simplesmente vai ter que pegar esse 1 milhão, certo? E vai ter o seguinte, que pedir uma autorização. Para quem que ele pede autorização? Isso, para o legislativo, no valor que ficou faltando. Então diz uma coisa, essa despesa tinha sido autorizada? Não, professor, não tinha. Tinha sido autorizada no valor de 500 mil. Não, a despesa foi autorizada para a energia. Então ela possuía crédito orçamentário para a despesa. Mas o que foi insuficiente foi a dotação orçamentária. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que solicitar autorização para despesa
orçada cuja dotação foi insuficiente. Então, peraí, olha só. A despesa foi orçada? Foi. O que significa isso? Ela consta no orçamento. Está aqui ela. Crédito orçamentário para a despesa com energia no valor de 500 mil. Só que, como era um empenho por estimativa, porque eu não podia precisar o valor que seria gasto com energia, deu um valor, quando foi liquidado, a maior, no valor de 1 milhão. Quando o Estado vai fazer o pagamento, ele constata que só tem o quê? Autorizado 500 mil. Ele pede uma autorização para complementar, não para criar uma nova despesa, mas simplesmente para complementar uma despesa que foi orçada, mas cuja dotação foi insuficiente perante a liquidação e a conta que surgiu. Então o que acontece? Nós teremos que fazer o quê? Nós teremos que criar uma autorização para complementar esse valor de despesa insuficiente. Então o que acontece? Às vezes você vai para a academia, você se alimenta. Quando você chega na academia, o que o professor fala? Olha, seria aconselhável para você ter um melhor desempenho nas suas atividades físicas, você complementar a sua alimentação com, por exemplo, um suplemento alimentar. Então entenda, você come, mas você precisaria ter o quê? Um reforço de proteínas e vitaminas. Então o que acontece? Isso é chamado suplemento alimentar. Então o que o Estado vai fazer? O crédito orçamentário, nesse caso, não foi suficiente. Então ele vai pedir uma autorização. A autorização, como nós vimos, é chamado crédito. Só que esse crédito está sendo solicitado no orçamento? Não, porque o orçamento já está em execução, não dá mais para mexer nesse orçamento. Como ele já está em execução, não pode ser um crédito orçamentário. Isso vai ser o que a gente chama de um crédito adicional. Adicional por quê? Porque ele vai além do crédito que tinha no orçamento. Agora, ele tem que finalidade? É um crédito, é uma autorização para uma nova despesa ou para uma despesa já existente? Para uma despesa já existente, mas cuja dotação foi insuficiente. Como a dotação foi insuficiente, esse crédito adicional vai ser um crédito adicional chamado suplementar. Suplementar, que ele é simplesmente para complementar uma dotação que não foi suficiente, tá? Então esse é o primeiro caso de crédito adicional que nós temos, uma autorização para complemento de uma dotação que foi insuficiente. Mas vamos pensar em coisas melhores para nosso ano de 2013. Então olha só, não me chame de catástrofe pura, mas cai uma ponte. Beleza. Se cai uma ponte, a reconstrução dessa ponte tinha como prever que ia cair a ponte quando nós elaboramos o orçamento em 2012? Não. Então estamos com problema. Se cai uma ponte, não há previsão de despesa no orçamento para esse fato. Então o que acontece? Novamente, como não tem autorização, vai ter que ser feito o quê? Vai solicitar autorização. Vai solicitar autorização para nova despesa. Espera aí. Se a autorização, a gente já sabe que ela recebe o nome de quê? Quando é uma autorização, é um quê? Crédito. Esse crédito foi dado no orçamento? Não. Então é um crédito adicional.
Mas esse crédito é um crédito adicional suplementar? Não, porque é para uma nova despesa, uma despesa não orçada. Como é um crédito, é uma autorização para uma despesa não orçada, isso aqui vai ser melhor ainda. Mulheres, há quanto tempo você não recebe um buquê de flores dos seus maridos ou seus cônjuges? Já perdeu até a noção. Então, quando você receber esse buquê, vai ser uma coisa que você podia prever? Não. Então, isso vai ou não fazer um significado especial na sua vida? Vai. Como isso vai fazer um significado importante, até mesmo que não era previsível, o mesmo caso vai acontecer aqui. Não tinha como prevermos que a ponte ia cair. Então estaremos pedindo um crédito adicional de que tipo? Especial, tá? Então vai ser feito uma solicitação de um crédito adicional do tipo especial, tá? Segunda possibilidade. Então já temos dois créditos adicionais. O crédito adicional do tipo suplementar, que é apenas para complemento de dotação insuficiente. O crédito adicional especial, que é para uma nova despesa imprevisível, tá? Vamos até colocar aqui que ela é imprevisível. Agora, pensando no auge da catástrofe, olha o que pode acontecer. Guerra externa. Pode acontecer também uma calamidade pública. Ou pode acontecer uma coisa chamada comoção, agora vocês vão ver o nome estranho, intestina, que a Constituição chamou de comoção interna. Então vamos entender isso aí. Primeiro, as pessoas não entendem muitas vezes a diferença entre uma calamidade pública e uma comoção intestina. Olha, tanto uma como a outra são o quê? Perturbações da ordem. A diferença é que a calamidade pública é ocasionada por efeitos da natureza e a comoção intestina ou interna é ocasionada pelo quê? Por pessoas. Então o que é comoção intestina? É uma caganeira pública? Não. Essa comoção intestina é uma perturbação da ordem ocasionada por pessoas. Exemplo, greve de ônibus em São Paulo. Isso vai acontecer uma perturbação da ordem. Então vai acontecer uma comoção intestina. Agora, tem uma enchente ocasionada por efeitos da natureza. Então isso já não é uma comoção intestina, isso é uma calamidade pública. Então note que essas despesas, elas diferenciam da anterior. Como assim, professor? Você já esteve passando por uma estrada aonde uma ponte caiu? Se você não aconteceu isso com você, com certeza vai ter acontecido com seu pai ou alguém. Quando isso acontece, o que eles fazem? Eles vão lá e reconstroem a ponte direto? Não, eles fazem um desvio. Então, nesses casos do crédito adicional especial, é assim, é necessário fazer? É, mas tem caráter de urgência? Não. Nesses casos de guerra, calamidade pública e comoção intestina, entenda, não tem como deixar de fazer. Então, como não tem como deixar de fazer, essa comoção intestina, calamidade pública e guerra, você vai ter que solicitar, como sempre, uma o quê? Autorização para despesa imprevisível e urgente. Esse termo urgente é que vai te mostrar que não é um crédito adicional especial. Só que aí o que acontece? Seguinte, antigamente nós tínhamos um pequeno probleminha. A Lei 4.320, 1964, que delimita a contabilidade pública, falava assim, que os créditos chamados créditos para esses casos de despesas urgentes eram para despesas de caráter urgente nos casos de calamidade, guerra e comoção intestina. Ou seja,
os casos foram taxativos. Só era possível essa autorização, esse crédito adicional, nesses 3 casos. A Constituição de 1988 abriu uma brecha. Por quê? Porque ela fala que são nos casos de despesas urgentes, como calamidade pública, guerra e comoção intestina. Como ela utiliza o termo como, são meros casos exemplificativos. Bastava o gestor público considerar aquilo como urgente, que ele poderia criar esse tipo de crédito. Mas entende uma coisa, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal definiu, olha, não é caso de incondicionalidade. Na verdade, esse tipo de crédito que nós estamos vendo agora só se aplica em guerra, calamidade pública e comoção intestina. Então tome cuidado. A única forma disso aqui acontecer como caso exemplificativo, ou seja, aparecer como guerra, é se na prova o cara colocar que esse crédito são para despesas urgentes. Se ele colocar assim, segundo a Constituição, esse crédito é para despesas urgentes, como esses 3 casos. Caso contrário, ele tem que mostrar que são taxativos, são apenas nesses 3 casos: guerra, comoção interna e calamidade pública, tá? Então, olha, essa despesa, ela é urgente. A despesa chamada crédito adicional especial, ela não tem esse caráter de urgência. Traduzindo, ela tem que ser resolvida assim que é possível. A urgente, ela tem que ser resolvida independente de existir ou não no país possibilidade financeira para realizá-la. Então, vamos lá. Olha, esse crédito, então, não é igual ao crédito adicional especial. O crédito adicional é só para despesas o quê? Imprevisíveis, se tem que ser resolvidas. Então, agora nós vamos estar pedindo uma autorização para despesa imprevisível e urgente nos casos de guerra, calamidade pública e comoção intestina. Esse crédito não consta no orçamento porque é uma despesa o quê? Imprevisível. Então, vai ser solicitada uma autorização. Se é uma autorização, é um crédito. Esse crédito foi previsto no orçamento? Não. Então, não é um crédito orçamentário. É um crédito de tipo adicional. Só que esse crédito adicional, ele não é suplementar, porque ele não é complemento. Ele não é um crédito especial, porque não é uma mera despesa que não podia ser prevista, uma nova despesa. É para uma despesa urgente. Então esse crédito adicional, ele vai além do especial. Ele é um crédito adicional do tipo extraordinário. Certo? Então, na verdade, nós temos 3 tipos de créditos adicionais, tá? Nós temos aquele crédito que é simplesmente um complemento de dotação insuficiente, que é o crédito adicional suplementar. Nós temos um crédito que é para uma nova despesa, para uma despesa imprevisível, que é o crédito adicional especial. E nós temos um super crédito adicional, que é para aquela despesa que é para casos de urgência, como guerra, nos casos de guerra, calamidade pública e comoção intestina, que é justamente o que nós chamamos de crédito extraordinário. Então nós temos o crédito orçamentário, que são os créditos que foram autorizados no próprio orçamento. E existem os créditos que não foram previstos no orçamento, são autorizações que não foram dadas no orçamento, mas que vão acontecer durante a execução do orçamento. Esses créditos são chamados créditos adicionais, podendo ser de 3 tipos: o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. A gente vai ver as características de cada um deles. Isso aqui é só um esboço para você separar créditos orçamentários de créditos chamados adicionais.